Todos, mais uma vez fico muito feliz pela presença de todos vocês. Hoje nós estamos com 14 crismandos agora nesse primeiro momento, online conosco, no total 16 comigo e com a Lu. Vamos fazer nossa oração inicial, né, para darmos início ao nosso encontro. E nesse momento, Senhor, eu peço por cada um desses jovens, para que eles consigam enxergar a verdade por meio daquilo que nós hoje viemos passar para vocês. Hoje, um assunto tão precioso, né, para a gente, nós vamos falar sobre a reconciliação, e mais do que nunca, Senhor, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. E eu peço que toque o coração de cada um desses jovens, para que a gente consiga estar mais próximo de Ti. E para isso, Senhor, nós começamos nossa oração com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos começar? Jailson, vê aí você que é fera na internet. O evangelho de hoje. O evangelho de hoje fala exatamente sobre o perdão. Quando ele fala na parte de se desligares dos... Tudo que desligares na terra será desligado também no céu. Hoje nós estamos na primeira leitura, nós falamos sobre Ezequiel 33, de 7 a 9, que fala sobre a leitura da profecia de Ezequiel, né? E temos a segunda leitura, que falamos a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem o ama, o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometereis adultério, não cobiçarás, não roubarás, e qualquer outro mandamento que se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é cumprimento perfeito da lei. Esses são os dois. O Evangelho, hoje vamos falar sobre Mateus 18, de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 vos estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, olha só, o que diz aqui o Catecismo Romano? Em relação ao próprio sacramento da penitência, existe uma coisa que se chama matéria e forma nos sacramentos todos. A matéria é a parte material que você vê, no batismo você vê a roupa,
vela, enfim, tudo lá. E a forma é a palavra que o padre vai dizer. Na questão, essa de hoje, desse evangelho de hoje, na forma, olha só, os pastores que são os padres, né, não deixarão de explicar a forma, pois tal conhecimento só pode levar os fiéis a receberem com máxima devoção a graça do sacramento da penitência. Comecei por hoje, pelo evangelho. A forma é a seguinte, eu te absolvo, aí ele fala, estriba-se, é verdade, nas célebres palavras, que foi do Evangelho. Tudo que desligares sobre a terra será desligado também nos céus. E aquilo que não desligar, não será desligado. E essa palavra foi dita para os padres, essa que a gente acabou de ouvir, que Jesus falou. E aí, o que ele diz aqui? Ó? O sacramento, assim torna-se evidente que são elas a forma perfeita da penitência. Eu te absolvo por causa do desligar, ligar e desligar. E aí ele diz, os pecados comparam-se a uns laços que prendem as almas, e dos quais as desliga o sacramento da penitência. Então, o evangelho de hoje foi feito para a aula. Existe um outro em que Jesus diz... você tem que, quando você for tomar a Eucaristia, eu estou dizendo com as minhas palavras, né? Você antes vai e pede desculpas àquela pessoa que você tem, que te magoou. E mais ainda, às vezes não é que você magoou a pessoa, é ao contrário, é a que te magoou, eu falei certo, a que te magoou, e não a que você magoou. É o contrário, interessante, quer dizer, é mais ainda, se alguém fez alguma coisa contra mim, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que ir lá e tentar me resolver com ela, em vez de ser o contrário, geralmente a gente fica esperando que a pessoa venha na nossa direção pedir desculpas. Mas o Evangelho diz que a gente vá na direção da pessoa que nos magoou. Então, é um outro evangelho que fala sobre essa questão do perdão. Ainda tem o outro que diz, quantas vezes devo desculpar alguém? 70 vezes 7. Então, tudo isso sobre o perdão. E o sacramento da penitência é sobre o perdão de Deus em relação aos nossos pecados. Nós somos perdoados por Deus sobre os nossos pecados, porque, na verdade, quem perdoa, entre uns e outros, entre nós perdoamos uns aos outros, né? Muitas vezes perdoamos, muitas vezes não perdoamos, o que é uma coisa horrorosa quando a gente não perdoa. Mas os pecados mesmo, os nossos e os de todo mundo, quem perdoa é Deus. Os pecados em geral, porque como que nós podemos perdoar uns ou outros, mas e os pecados de todos os homens? Como é que pode ser isso? Só Deus sabe quais são os pecados de todos os homens, só Deus pode perdoar esses pecados. Então, para que nós tenhamos uma segunda tábua de salvação, ou seja, a salvação depende de um coração puro. Ih, agora, peraí, Jailson, cadê o Jailson? Jailson sumiu, vou ter que prender esse cachorro, tá barulheiro danado. Aí, que barulheiro que elas estão fazendo. Espera aí um instante. Eles estão muito barulhentas. Pronto. Então, quem perdoa os pecados, o que acontece? A gente não vai para o céu se a gente tiver pecados mortais. Então, a gente aqui os comete. E a igreja, sabendo disso, sabendo que o homem é frágil, Deus sabendo que o homem é frágil, nem a igreja, é Deus mesmo que sabe que a gente é frágil, porque a igreja faz aquilo que Deus determina, né? Estipulou o sacramento da penitência, para que a gente possa receber o perdão pelos nossos pecados. E quem dá esse perdão é o próprio Deus. Apesar de a gente estar em confissão com um homem, que é um padre, vocês nunca podem esquecer que esse homem tem um sacramento, também um sacramento da ordem.
É um sacramento que vai perdoar, que ele diz, eu te absolvo, mas, na verdade, naquele ato, quem está ali nos perdoando é como se fosse o próprio Deus, ele age na pessoa de Deus, o Padre. Tanto é que vocês vejam aí, já disse isso para vocês, torno a repetir, quando se descobre algum defeito grave, alguma coisa grave que o padre tenha feito, agora, por exemplo, tem esse padre aí, Robson, dizendo que fez isso, fez aquilo, padres pedófilos que aparecem, enfim. Quando esses padres, inclusive, se eles vierem a não mais ministrar a Eucaristia, nada, se chegarem até a ser excomungados, vocês reparem que tudo que eles fizeram continua tendo valor, não se acaba com nada do que eles fizeram para trás. Tudo. Todos os casamentos continuam válidos, o batismo, crismas, tudo. Por quê? Porque eles recebem um sacramento, que depois a gente vai ver que é o sacramento da ordem, que os habilita a fazer os sacramentos todos, eles têm um sacramento que os habilita a realizar os sacramentos, e como eles agem na pessoa de Cristo, nada do que eles fazem é desfeito. Está feito e está feito. Então, naquele ato, quem é que está nos dizendo eu te absolvo é o próprio Cristo. Só Deus pode perdoar esses pecados mundiais todos, não tem como. É uma coisa que a gente desconhece. Então, a gente conhece os nossos e assim, mais ou menos, porque tem horas que a gente nem acha que fez errado quando fez. Então, e ninguém sai falando dos próprios pecados para todo mundo ouvir, né? Também isso, né? Também tem isso. Então, assim, mas para a gente chegar ao ponto de ir lá no padre, a gente precisa ter fé. A gente não vai se a gente não acreditar que ali tem uma pessoa e que essa pessoa age na pessoa de Cristo. Porque muitas pessoas dizem assim, o que eu vou fazer num padre? O padre é tão homem quanto eu. Por que eu tenho que ir lá? Não vou. Para ficar ele ouvindo minhas coisas. E aí, uma vez eu perguntei para um padre, eu falei, mas a pessoa é seu paroquiano. E aí, você fica gravando tudo que todo na sua cabeça? Como funciona a cabeça, né? A pessoa, a gente chega lá, é paroquiano, e ele sabe tudo que eu fiz, que eu fui lá e contei. Aí sim, a gente esquece tudo, porque senão eles iam ficar doidos se não esquecessem também. Porque às vezes são coisas complexas. E às vezes, o que acontece? Ele é uma coisa mesmo que a gente tem que observar que é uma coisa divina. Se alguém chegar para a gente e contar que fez isso, que fez aquilo, a gente é capaz de ficar, nossa, mas essa pessoa é assim, né? E que coisa, e começar a pensar mal da pessoa. E o padre não, ele continua ali, ele ouviu aquelas coisas todas, ele acompanha, às vezes, até a vida da pessoa, a pessoa faz dele um confessor, aqueles que acompanham, e ele não tem essa visão da gente. É porque a gente fica com uma visão nossa, achando que, nossa, se eu contar, aquela fulana vai virar a cara, porque normalmente, fora da questão igreja, é assim que a gente sente. Se alguém conta um negócio esquisito para a gente, às vezes, a gente fica, nossa, mesmo que a gente nem fale nada, nem diga nada, a gente fica pensando, eu nunca pensei que essa pessoa pudesse fazer isso. E não é o que acontece com o padre. Por quê? Porque se ele fosse pensar de cada um isso, ele ia ficar doido. Então, Deus já ajuda, que some tudo da cabeça dele. Então, pronto. E ele não fica olhando para a gente com cara feia, coisa nenhuma. Mas, mesmo assim, muita gente prefere se confessar fora do ambiente da paróquia, porque acha que o padre vai ficar gravando tudo que a pessoa faz. E ele disse para mim, ele não grava nada. Então, pronto. Melhor assim, né? Muito bem. Então, quando a gente peca, a gente não tem essa noção. Esta noção é muito difícil. Acho que só os santos realmente é que tem, quando a pessoa já está muito num estado de santidade mesmo, porque a gente não tem a noção de que peca contra Deus. A gente não tem a noção de que peca contra Deus e a gente não tem a noção de que peca contra a gente mesmo. São duas noções que a gente quase não tem. Às vezes a gente se sente mal, não devia ter falado aquilo para a pessoa. A gente tem, em relação à pessoa, eu ofendi a pessoa, eu fiz alguma coisa para ela, não devia ter feito, me arrependo. Mas a gente não fez só para a pessoa, a gente primeiro fez para Deus e a gente fez contra a gente mesmo. Mas a gente raramente tem essa noção.
A não ser uma pessoa que comece a ir para a igreja, e etc. Mesmo que a pessoa não seja de igreja, não acredita em Deus, não tem nada a ver. Ela pode se arrepender? Pode. Mas raramente ela vai achar que ela se prejudicou. Ela acha que prejudicou o outro. Mas, na verdade, a gente se prejudica junto. E, às vezes, até mais do que prejudica ao outro. Essa é uma noção que a gente tem que ter do pecado. Então, o Jailson falou, nós vamos falar sobre a reconciliação. Por quê? Porque quando eu me confesso, aqueles tais laços que me amarravam, como disse aqui, que eu achei muito legal, os laços que prendem as almas, e que o sacramento da penitência desliga, esses laços que prendem a alma, esses erros, eles me prendem e não me... Imagina que eu estou presa por eles. Então, eles me impedem de ir na direção de Deus, na direção do próximo, na minha mesma, me ferem a mim também, e também a natureza, tudo que nos cerca. Nós conseguimos fazer, cada vez que a gente erra, uma atitude grande, de grandeza, contrária, não de boa grandeza, a grandeza que eu estou dizendo é que abraça outras pessoas que a gente não, às vezes não sabe disso. Deus, o próximo, a mim mesmo e a natureza. Então, quando eu me reconcilio, o que é uma reconciliação? É porque antes, se tem um re na frente, olha lá, vem os prefixos. Se tem um re na frente, é porque antes eu estava conciliada com essa pessoa. Conciliada, amiga dela. Então, com o pecado, eu me distanciei dela, deixei de ser amiga dela, às vezes deixa mesmo de ser amiga, eu me afastei dela. Então, a reconciliação é porque eu volto naquela situação em que eu estava. Quando esse re me faz voltar atrás. A marcha ré anda para trás, não é? Então, esse reconciliação é que eu andei para trás, mas aqui no bom sentido. Não que eu andei para trás porque eu andei para trás quando a gente diz na vida, você está andando para trás. Não. Eu voltei para onde eu estava. Eu voltei para a minha situação de amizade com Deus, eu voltei para a minha situação de amizade com a pessoa, e eu voltei para a minha situação de amizade comigo mesmo. E essa é a reconciliação, quer dizer, eu de novo me coloco ali numa situação positiva como era antes. Aqui, a penitência como uma segunda tábua de salvação. Por quê? Porque na hora do batismo, vamos lembrar do batismo, na hora do batismo, o que acontece lá? Vocês lembram que eu disse para vocês que todos os nossos pecados estão perdoados? Na hora em que a gente se batiza, no momento do batismo mesmo, todos os pecados estão perdoados. Aí o que acontece? Com a nossa fragilidade, a gente peca de novo. Vamos dizer que seja uma pessoa que mais velha, às vezes mais velha, tem gente que é adulto que nunca se batizou. Então, essa pessoa já pecou. Mas naquele momento do batismo, ele pecou não como uma pessoa da igreja, agora ele entra na igreja. Ele entra na igreja e na hora do batismo todos os pecados dele estão perdoados. Aqueles mesmo que eles pecou, que nem eram assim, tão leves, mas estão perdoados. Aí o que acontece? A gente é frágil e peca de novo. Então, a gente tinha esse momento, poderia ter ficado ali, que o batismo apaga, inclusive, o pecado original, que os bebês têm, os bebês não pecam, mas têm o pecado original, não pecaram ainda, mas já tem o pecado original. E aí, a gente que é mais velho, vai ficando mais velho, vai crescendo, vai pecando de novo. Então, o sacramento da penitência, ele, então, é uma tábua de salvação, porque cada vez que eu peco, eu posso ir lá na igreja e me reconciliar com Deus. E dizer a ele, eu pequei. Dizer a Deus, eu pequei, e aqui eu volto para me desculpar com o Senhor. Mas eu tenho que ter em mente que eu tenho que, na verdade, estar triste ou arrependido, e triste e arrependido, por causa de Deus. Ele é o primeiro que tem que estar na nossa mente. A gente geralmente esquece isso, mas ele é o primeiro que tem que vir.
nós estamos, assim como a gente só pode perdoar coisas gravíssimas, gravíssimas, tipo um estupro, coisas gravíssimas, que são imperdoáveis na nossa cabeça. A gente só pode perdoar em Deus, pelo amor de Deus, não adianta, eu perdoei, muito difícil. Mas se eu peço a Deus, eu quero, eu peço, eu acabo perdoando, que é o quê? Não é esquecer o fato. É eu poder voltar lá de novo, aonde eu estava antes daquela confusão acontecer. É a reconciliação. Eu vou lá, eu volto para a mesma situação interna emocional que eu tinha em relação à pessoa, que era boa, apesar daquele estupro, vamos dizer assim, que é horrível. Mas eu volto quando eu conheço a pessoa, né? Porque muitas vezes eu não conheço a pessoa. Nem todos os estupros são dentro da família. Então, e quando eu não conheço a família, e quando eu não conheço a pessoa, quando eu não conheço a pessoa, eu não vou ver mais, eu nem sei quem é. Então, eu não vou, a reconciliação é feita dentro do meu ser, dentro de mim mesmo, sem eu saber quem é a pessoa. Mas eu me reconcilio porque o estrago é tão grande numa situação dessas que eu preciso também me recompor como pessoa, né, depois de um estupro. Então, eu me reconcilio comigo e, em relação àquela pessoa que eu não vou ver mais, que eu nem sei quem é, às vezes nem encontro a pessoa, eu não tenho, quando me lembro do fato, da coisa toda, não tenho aquele ódio no coração, não tenho mais nada disso. Mas isso só pedindo a Deus, não tem jeito. Eu já concluí, já virei a cabeça de trás para frente e acho que só tem coisas que só pedindo a Deus. É gente que assassina os nossos filhos, nossas pessoas conhecidas nossas, essas coisas horrendas que acontecem. Só pedindo a Deus. Não acho muito difícil. O homem não tem essa bagagem emocional tão grande de amor assim, para desculpar, porque desculpou. Muito difícil. E aí, essa mesma coisa, digamos que eu estuprei uma pessoa e agora tenho remorsos terríveis. E eu vou lá no padre falar, fiquem seguros que ele não vai contar nada, porque eles têm um segredo, eles têm que guardar o segredo da confissão. Então, se eles sabem que houve ali um crime, um estuprador é um criminoso, ele não fala, ele não vai falar por causa do segredo de confissão. Mas a pessoa se arrepende tanto, às vezes, se arrepende, tem gente que se arrepende, não pode negar também, não vai achar que só porque a pessoa cometeu uma coisa bárbara, não vai se arrepender. Ela pode se arrepender, ela foi tocada pelo próprio Deus para se arrepender, e aí ela pode chegar num padre, se ela tiver coragem, porque às vezes fica com medo, nem sabe que o padre não vai contar nada, mas se ela souber, ela pode chegar lá e pedir a clemência. E ele vai dar a penitência. Porque todas as nossas confissões têm uma penitência. Eu não sei qual é a penitência que se dá num caso desse, mas ele absolve e dá a penitência. E esses são pecados gravíssimos, né? Aqueles pecados chamados mortais, para tentar contra a vida, né? Matar alguém, ou pelo menos tentar matar alguém, homicida, tentativa de homicídio, tentar matar alguém. E realmente cometer esses crimes todos são crimes. Eles têm o julgamento humano, não é? Pelo direito penal de cada país, e tem o julgamento divino. Tudo tem julgamento divino. A gente nem imagina como é, mas tem. Enfim, então, por isso uma segunda tábua de salvação. Por quê? Porque não deixa que a pessoa morra em pecado mortal. Tem uma santa, Brígida, Santa Brígida. Ela fez um livro com as revelações dela. E aí teve uma pessoa que fez como se fosse um filmezinho. Então, você tem na acusação, a pessoa está na frente de Deus, de um lado está o diabo, de outro lado está Nossa Senhora. E a pessoa, então, está ali no julgamento. A gente nem sabe como é que é o julgamento, mas pela revelação dela, ela põe assim, colocou desse jeito. Então, o diabo diz o seguinte, ele fez tais coisas e essa alma é minha.
E Nossa Senhora vai interferir, nesse caso, nesse exemplo, e ela vai dizer, mas você não, isso que eu sempre digo para vocês, o último suspiro é o que vai valer, mas você não tem condição de ler a mente dela, tem? E ele é obrigado a dizer que não. Ele não tem, ele é um anjo, não consegue ler mente de ninguém. Então, ela diz, pois é, no final da vida, nos últimos suspiros, ele me pediu perdão, o homem lá que estava sendo julgado. E esse homem, então, ele será absolvido, quer dizer, ele não vai para o inferno, né? E ele diz, perdi a alma e não sabia. Então, assim, no último suspiro, pode haver, inclusive, este pedido de perdão sem padre nenhum, às vezes não tem nada. Você está ali, a pessoa está ali morrendo e não tem nada para te absolver naquele momento. Por quê? Porque na hora da absolvição, existe o sacramento da unção dos enfermos, que é um dos últimos que a gente toma, pode ser tomado em outras situações, mas ele é um sacramento próprio para a pessoa que já está bem velhinha, que já está quase morrendo, ele é o próprio. E ele tem também a confissão, se a pessoa estiver lúcida. E uma coisa que, agora me lembrei desse sacramento, não posso deixar de falar, o único que pode ministrar o sacramento, tanto da penitência quanto da unção dos enfermos, é o padre, por causa dessa confissão. Tem a confissão dos pecados e ninguém pode ouvir pecados, ninguém pode absolver ninguém, senão o padre, ele só pode absolver. Então, ele vai, a pessoa, mas como aquele caso ali, se você não tem ninguém naquele momento, morre num acidente, coisas assim, numa hora não tem ninguém, você tem o seu próprio ser que se junta nesse momento a Nossa Senhora, a Deus, e você vai pedir o perdão dos pecados. E esse perdão dos pecados, quando você realmente tem medo, aliás, tem medo não, você realmente está convicto de que você magoou a Deus, vamos dizer assim, é o primeiro que você vislumbrou, foi aquele primeiro, eu magoei a Deus. Essa é uma contrição, que a gente chama de contrição, que é o ato da gente se arrepender, perfeita. Por quê? Porque você tem a noção de que foi contra Deus que você, primeiramente, que foi a Deus a quem você primeiramente ofendeu. Então, ela se chama uma contrição perfeita. A contrição perfeita, então, o que se disse aqui? Na absolvição, o sacerdote absolve uma pessoa que já tem alcançado o perdão da parte de Deus em virtude de uma ardorosa contrição, unida ao desejo de confessar-se sacramentalmente. Então, você percebeu que ofendeu a Deus e você quer que isso se torne claro, que não fique só dentro do seu íntimo. Você vai, então, no sacerdote, fala e ele te absolve. E o catecismo da Igreja Católica, ele coloca um outro tipo de contrição que ele chama de imperfeita. Oi, Ana Clara, boa tarde. A imperfeita, diz ele, é quando nós temos medo da condenação, medo de ir para o inferno, diz o catecismo da Igreja Católica. E aí, por ter medo, eu já me coloco numa posição de positividade em relação a Deus. Porque se eu estou com medo porque se eu só tenho dois caminhos, o céu e o inferno, e eu tenho medo de ir para o inferno, é porque eu já estou querendo ir para o céu. Mesmo que eu não tenha ainda aquela contrição perfeita, diz o catecismo da Igreja Católica. Mas ele também é aceito por Deus. Então, isso é uma coisa boa, saber disso, porque eu acho que, às vezes, durante a nossa vida, a gente fica assim, por exemplo, coisas leves, né? Eu estou dando exemplos leves. Eu disse alguma coisa que chateava alguém, mas aí eu vou fazer na minha defesa o seguinte, mas ele também me disse isso antes.
Não, quer dizer, eu estou aliviando o meu lado, eu estou me justificando. Não, eu sei que eu fiz errado, mas também não tinha nada que fazer aquilo. Não, não é uma coisa perfeita. Eu estou explicando que eu fiz porque o outro fez, porque se o outro não tivesse feito, eu também não tinha feito. E é diferente disso, porque eu não tenho nada que fazer errado só porque o outro fez. Se ele fez, fica errado dele para lá. Eu não tenho que ficar fazendo as coisas erradas porque o cara faz errado, porque ela faz errado. Por exemplo, tem uma história de um cara que passava lá no Jornaleiro, ele e o outro todo dia saíam de manhã para trabalhar, se marcavam, eles trabalhavam juntos, se marcavam e moravam no mesmo prédio. Aí eles marcavam de ir, toda vez que ele passava, um deles passava pelo jornaleiro, dava bom dia, o homem não respondia. Até que quando falou para ele, mas por que você fica dando bom dia para esse homem? Ele nem responde. Aí ele disse, bom, problema dele, eu não vou fazer que o ato errôneo dele me influencie. Eu sei que eu estou certo de dar bom dia, vou continuar dando até sempre. Se ele responde, se ele não responde, se ele é mal educado, aí é o problema dele. Então é isso mesmo. O problema do outro, o problema do outro. O problema meu, o problema meu. Se a pessoa faz uma coisa agressiva para mim e eu vou por cima dela do mesmo jeito, é problema dos dois. Mas se você não teria que, a princípio, nada, deixa ele fazer as agressões dele, vai embora, deixa ele falando, quieto, vai embora. Mas às vezes não, a gente vai por cima do outro. E aí a gente justifica. Mas foi porque ele falou isso. Então eu ainda não estou completamente, como é que se diz, arrependido. Porque eu estou dizendo, mas se ele não tivesse feito, eu não fazia. Se ele não sei o que, não sei o que lá. Então eu não estou exatamente arrependido ainda. Eu me arrependo mesmo é quando eu tiro a coisa que o outro fez e me coloco diante de Deus. O que, que Deus diria disso? O que, que Jesus acha disso? Aí sim, eu começo a me colocar perante Deus, na hora em que eu pergunto a Deus o que, que ele diria do negócio dele, dessa minha atitude. Aí sim, eu já comecei uma conversa com Deus. Mas enquanto isso não acontece, se eu tiver que, por exemplo, morrer numa situação de pensar isso ainda, mas se ele não tivesse dito, eu não tinha feito. Mas se eu tiver medo do inferno, Deus aceita, Ô, mas é Lu, imperfeita. Lu, eu acho, sabe o que que eu acho que é medo de ser julgado. Na minha opinião, eu acho que quando você, por exemplo, igual você falou aí, eu só fiz isso, mas foi porque fulano fez isso também. É, Não é só uma forma, não é só para querer se justificar, mas também é medo de ser julgado por outras pessoas pelos seus atos, né? Isso é uma condição humana que ela é muito ruim, né? Eu até mandei agora há pouco aí no grupo da catequese um material sobre esse tema, que tem um videozinho que é bem interessante, que ele fala que lá numa tribo, lá na África, quando uma pessoa comete algum erro muito sério, o que que eles fazem? Eles pegam essa pessoa e colocam no centro da aldeia e durante 2 dias eles ficam ao redor dessa pessoa, passando para ela tudo que ela tem de bom, falando para ela tudo que tem de bom naquela pessoa, para que ela saiba que a essência dela é muito boa, por natureza. Então, ela é boa. Quando Deus colocou ela no mundo, foi para ser uma pessoa boa. Só que às vezes na busca, até por ser bom, a gente pode cometer erros. Então a gente acaba, às vezes, se desvirtuando do caminho. E nessa tribo eu achei interessante porque eles trazem de volta essa pessoa para o caminho do bem, mostrando para ela quais são o que, que ela tem de positivo, né? O que, que ela agregou, da importância dela para eles como sociedade. Eu acho que na igreja a gente tem que ter essa mesma pegada. Então, uma vez que a gente viu que uma pessoa cometeu um erro, ao invés de a gente julgar essa pessoa, a gente tem que fazer o inverso, a gente tem que abraçar aquela pessoa, mostrar o quanto ela é boa, para ela não se apegar àquilo de ruim que ela fez. Né? Então, eu acho que muitas das vezes, quando, como você falou, a pessoa fala, não, mas eu só fiz isso porque fulano fez aquilo, ela fica naquela assim, se eu admitir que eu errei, as pessoas vão me julgar de uma forma errada. Mas por quê? Porque nós, como sociedade, estamos fazendo isso errado. Ao invés de a gente mostrar que aquela pessoa ela tem um lado bom,
a gente foca no erro dela, a gente dá mais ênfase ao problema do que basicamente à solução. Eu penso muito nisso, entendeu? Você tem razão. Isso também ocorre. O medo do julgamento dos outros, né? De como é que vão me ver. É por isso também que às vezes não vão para o padre, porque tem medo do julgamento do padre também, achando que o padre vai ficar com aquilo na cabeça. Que foi, É isso mesmo. fica com medo, aí vai numa outra paróquia, às vezes. Pois mas enfim, no final das contas, somos nós, tem um filósofo que se chama. Esqueci o nome do homem. Ele diz assim, Ortega, ele diz assim, somos nós, o homem é o homem e suas circunstâncias. Então, na verdade, e suas circunstâncias, e não a dos outros. Somos nós conosco. E os outros, eles existem à nossa volta, porque fomos criados dessa forma, somos seres sociais, mas, no fundo, cada um responde por aquilo que fez. E jogar a culpa para outras pessoas, foi porque ele falou, ou porque eu estou com vergonha, ou enfim, qualquer coisa que aconteça, não vai adiantar muito, a partir do momento em que nós conseguimos ver que aquilo que a gente fez foi errado. A gente precisa, o que o Jason falou, de que a gente precisa ser elevado, né? Mostrado aquilo que a gente faz de bom, isso dá para fazer quando a gente sabe o que o outro fez de bom, quando a gente conhece a pessoa, mas quando a gente não conhece, não tem como fazer isso. E também a gente só consegue dizer do que quiser, saber que fez errado, porque ali é uma tribo, as tribos são pequenas, você está falando que é tribo, é pequeno, então a gente não consegue conhecer, que nem morar numa cidade pequena, a gente sabe mais ou menos a vida dos outros, numa tribo menor ainda do que a cidade, mas numa cidade grande, a gente nem sabe o que os outros estão fazendo pela rua, a gente não conhece, os filhos saem, a gente não sabe o que fez na rua, o pai vai trabalhar, a gente também, só se eles contarem. Então, no fundo, como a gente já saiu da tribo, dessa coisa tão pequenininha que é uma tribo, nós estamos sozinhos, na maioria das vezes, nos locais que nós estamos, e a gente age naqueles locais, e às vezes conta, às vezes não conta nada, e fica retido conosco. Então, nós temos que ter essa visão do amor de Deus, de que Ele nos ampara, e que Ele nos perdoa. Não tem que ter medo do julgamento do divino, principalmente, a não ser que a gente não se arrependa, aí a coisa fica difícil. E ali na missa, vou agora indo para a missa, nós temos ali um momento, que é o ato penitencial, que ele diz respeito aos pecados leves, porque tem os pecados leves, que a gente chama de veniais, e os pecados graves, que a gente chama de pecados mortais. Os pecados mortais, eles ocorrem quando a gente infringe aqueles 10 mandamentos da lei de Deus. Roubar, matar, falso testemunho. Mas o pecado por excelência é realmente não amar a Deus. Esse é o primeiro pecado, que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o pecado por excelência é quando você não ama a Deus. E não ama Deus. Porque a gente tem pecados, todo mundo, sem exceção. Mas há pessoas que amam a Deus, apesar dos erros delas, que são erros por causa da humanidade, exatamente por causa do pecado das origens, né? Que é o pecado de Adão e Eva, de desobediência, de soberba, de querer ser igual a Deus, de querer viver uma vida sem Deus, contra Deus, e ser como Deus, que foi o motivo do pecado. Nós, então, nós queríamos herdar a imortalidade, não teríamos doença, não teria morte, não teria nada disso. Nós herdamos ao contrário, uma coisa ruim em relação, e herdamos dentro de nós essa desobediência. Isso você já vê desde pequeno. As mães dão duro para criar, para
nos criar. Por quê? Porque a gente é desobediente desde pequeno. A manda não fazer, a gente vai lá e faz. E é desde pequeno isso. Não é uma coisa de adulto. É coisa de criança. Vai lá, faz, e se joga no chão. Tem uns que choram, faz uma criação, joga no chão, bota a língua, faz tanta coisa. E são pequenininhos. Por quê? Porque aquilo já está lá desde por causa do próprio pecado original que vem junto conosco. Então, o batismo tem essa configuração de nos limpar desse pecado original. Todos os batizados não têm mais essa relação com os pecados da origem, mas do pecado da origem, está limpo. Mas em razão da nossa fragilidade humana, a gente peca, e a gente tem que escolher, essa fragilidade também é fruto das nossas escolhas. A gente agora tem nas mãos o nosso destino, né? E a gente escolhe, pode escolher a favor de Deus e pode escolher contra Deus. Agora, lembrando que não podemos esquecer, o ato de Jesus, o ato de Deus, de vir como homem, além de elevar a nossa humanidade, porque dignifica o homem, Deus não veio como cachorro, não veio como anjo, veio como homem. Dignifica o homem, além disso, nós temos que lembrar que a cruz, que Cristo passou por aquilo tudo para a remissão dos nossos pecados. Então, é da vontade divina que a gente seja desculpado de tudo. Agora, tem que ser da nossa vontade querer ser desculpado. Ficou nas nossas mãos. O arrependimento tem que vir de nós, porque por Deus, ele mostra com clareza que ele sofre aquilo tudo para a remissão dos pecados. Quando é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe pela revelação. E sabe ali na missa. Todas as missas o padre diz. Na hora da consagração, ali o pão e o vinho, como vimos lá na semana passada da Eucaristia, se torna o corpo e o sangue de Cristo. E aí o que o padre diz? Tomai e comei, isto é meu corpo, e tomai e bebei, que este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por quem? Por todos. Para quê? Para a remissão dos pecados. Então, a remissão dos pecados, a nossa limpeza de alma, o perdão divino, ele é feito de uma maneira, assim, para todos os homens. Cada missa serve para todos os homens, mesmo aqueles que não estão lá. Porque Deus é o Deus de todos os homens, não é só dos homens que estão dentro da igreja. Então, ele fez isso para todos os homens, para a remissão dos pecados. Então, para vocês verem como é a grandeza divina, como ele quer que a gente se livre desses pecados. E como, se a gente for fiel a gente mesmo, como esses pecados nos fazem mal? Tanto fazem que ninguém conta. Quando eu me apresento para alguém, quando as pessoas se apresentam para alguém, elas não dizem, olha, eu sou mentiroso, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta. Nunca vi ninguém fazer isso. Nunca, nunca. E isso é coisinha simples, né? Agora, já pensou, eu sou um estuprador, eu sou um assassino, eu sou pedófilo. Você nunca ouviu um negócio desse. Então, por que não? Se a pessoa é aquilo ali, se a pessoa está naquela situação, nem que seja uma coisa dela, mas é um ato que ela fez e ela fez. E tem uns que repetem o mesmo ato. Por que ela não se apresenta assim? Porque ela mesmo sabe que aquilo está errado. Então, tem as graduações do pecado, como eu disse, eu sou agressivo. Ninguém se apresenta assim, estou falando agora mais baixo, enfim, o que eu disse aí, eu sou mentiroso, eu sou agressivo, sou isso aqui, nem nada, imagina. A gente finge ali na hora, até se for o caso, de que a gente é muito legalzinho. Então, a gente tem consciência. Senão, a gente se apresentava assim. Mas não, de forma nenhuma. Quando a gente se apresenta, a gente até pode não se elogiar, mas a gente jamais fala dessas nossas coisas. E se alguém perguntar, você ainda fica... Você não acha que você errou? Você não tem pecado? Se alguém pergunta às vezes assim, está numa conversa, você não tem pecado nenhum? Você já fica... eu não sei. Ainda te diz, não sei. É claro que tem, todo mundo tem. Então, isso demonstra que a gente tem consciência de que está errado.
Porque se alguém perguntar, você é uma boa pessoa, você pode até dizer, do mesmo jeito que você falou, assim, mas você vai dizer, de vez em quando eu faço uns negócios legais, tipo assim, tipo isso. Mas se formal, nem de vez em quando, às vezes a pessoa nem fala assim. De vez em quando eu minto, muito difícil, muito difícil. Então, assim, a nossa consciência, o fato é que nós não vemos a nossa alma. É que nem o pulmão do fumante. Eu me lembro porque eu era fumante e todo mundo dizia que meu pulmão estava preto. Até hoje não sei que cor o pulmão está, porque eu parei de fumar. Mas eu não vejo a cor do meu pulmão, então eu continuo fumando. Assim é a nossa alma. A gente não vê quão medonha ela fica, ou se ela tem alguma cara, né? Ou se tem alguma cor, ou sei lá o quê. Não sei como é que é, porque eu também não vejo. Mas o que é que a alma, quando guarda tanta maldade nela, como é que ela fica, né? A gente não vê, porque ela é invisível, inclusive. Mas se a gente pudesse ver, como seria? Mas a gente sabe, porque a gente não fala. A gente tem vergonha, como o Jailson disse, vergonha do que vão dizer de nós, e muitas vezes nós temos vergonha de nós mesmos. E, portanto, a gente não fala. Mas isso denota que a gente tem consciência. Isso demonstra que a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. De uma determinada idade para frente, não tem mais como não saber. Quando a gente é pequeno, a gente não sabe, faz confusão, mas às vezes a gente percebe que vê a mãe chateada, percebe que fez alguma coisa, a gente já sabe o que ela não quer que a gente faça, a gente faz. Quando a gente é pequeno, é uma malcriação, a gente já sabe. Mas de uma determinada idade para frente, não tem jeito, a gente sabe sim. E a gente deve procurar, então, vencer esses pecados a partir desse encontro com Deus, porque a nossa alma vai ficando cheia, cheia desses pecados. E é bom não deixar para depois. É bom a confissão, está sempre ali, igreja de portas abertas. É bom sempre a gente ir confessar quando a gente sente que errou. Porque a gente não deve deixar para as nossas modificações muito sérias para o final, pode não dar tempo de modificar. Às vezes eu vejo os padres falando que, não sei se é assim, né? Mas eles falam de vez em quando que pode ser que a gente morra e não dê tempo de modificar. Não sei se não dá tempo. Não dá tempo de pedir desculpas a Deus. Não sei se não dá tempo. Mas eu vejo eles falando isso. Já viu eles falando isso, Jailson? Eles falando assim? Ah, desligado o seu. Sim, já vi sim, tá louco. Eles falam. E eu fico pensando, será? Não sei, né? Jailson, por que você não botou o filmezinho aqui da tribo para a gente ver? Por que você não botou o filme da tribo aqui para a gente ver? Não, depois, eu mandei um documentozinho de hoje, que é referente à liturgia de hoje, que eu recebo também, eu faço um estudo do catecismo, e eu recebi exatamente sobre o tema de hoje, né, do tempo comum. Aí eu passei esse texto para vocês e lá tem um vídeo. Aí dá para eles assistirem por lá. Eu estou evitando colocar alguns vídeos aqui, porque o que acontece? Lembra daquele dia que eu coloquei aqui um vídeo sobre Pentecostes? O YouTube me bloqueou. Tá desligado aí o seu áudio. Mas por que ele te bloqueou? Porque aquele trecho que eu coloquei era protegido por direitos autorais. Então, eu tive que... agora, o que acontece? Antes de colocar aqui para a gente no encontro, eu estou verificando se o vídeo não tem direitos autorais. Senão vai acabar faltando um pedaço do encontro no meio, então ele não fica legal. Aí eu vou verificar isso aí direitinho, mas enquanto isso, vocês podem assistir por lá, cada um de vocês. E nos encontros, sempre que eu for colocar um vídeo agora, eu vou olhar isso antes, tá bom? Mas tá no Zap? Tá, mandei no grupo do Zap, no grupo da catequese. É a catequese dos crismandos mesmo. Então, Jairson, no nosso próximo encontro, a gente fala ainda mais um pouco da penitência junto com a unção dos enfermos,
porque elas são juntas, né? Isso mesmo. Só o padre pode, não tem outro. Olha, enquanto no batismo pode todo mundo, vamos tirando aqui o que a gente já viu. No batismo, quase todo mundo, ateu pode, se tiver água, se o outro pedir para ser batizado na hora que está morrendo, pode fazer. E aí depois a pessoa que foi batizada volta lá, faz o ritual e tira essa parte de eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque já está batizado. Na crisma, que vocês vão fazer é o bispo sozinho, somente, e se ele não puder, ele então delega essa função para um padre. Pronto. Está começando a ficar, ó, menos. A consagração, apenas e tão somente o padre. Se vocês, quando às vezes falta padre na igreja, e tem o diácono, e ele faz aquela celebração, ele não faz isso. Ele já pega a hóstia, ele não faz a consagração. Ele já pega a hóstia está lá, ele faz o Pai Nosso, ele pula. Então, a consagração é só o padre. Perdão dos pecados, só o padre. Está diminuindo, viu? Quais mais? O casamento também já abre. O diácono pode fazer, o casamento já abre um pouco. Mas o leque. A ordenação dos padres, só o bispo vai ordenar eles, padres, é o que está acima deles, é o bispo, é o que ordena. O que mais que tem? Para ver quem é que faz, né? Quem são o que a gente chama os ministros. Então, é o batismo, a Eucaristia, que é o padre, a crisma, que é o bispo. Aí vem esses dois, os dois que têm perdão dos pecados, que então, já falei todos, que é a penitência e unção dos enfermos, que tem perdão dos pecados, então só o padre, e a ordem e o casamento. A ordem, o bispo, ou o papa, alguém que seja acima do padre, normalmente é o bispo, acima daquele que está se tornando padre naquele momento, né? E o casamento, que abre um pouco mais também, o diácono pode fazer, o padre pode fazer. Então, esses são os ministros. Então, por isso que semana que vem a gente termina aqui a penitência e junta com a unção dos enfermos, porque tem perdão dos pecados, todos os dois têm. A última, o viático, que a gente chama de última Eucaristia, isso é quando a pessoa tem essa sorte de poder chamar em casa, por exemplo, minha mãe teve, de chamar, o padre veio 2 vezes. A primeira vez, ela pensei que ela ia morrer, mas aí ela se recuperou um pouco, aí ficou mais 1 mês, aí pronto, morreu, mas ela recebeu 2 vezes a unção dos enfermos. Mas pode ser que a gente não consiga, né? Não sei como é que vai ser nosso fim. Não sei nem agora, então, quem morre na pandemia, muitas vezes não tem como chamar o padre, né? Porque está difícil de sair, está com restrição de ir na casa dos outros. Então, daqui para frente, não sei lá como é que vai ser o nosso mundo. Mas, enfim, nós vamos estudar esse sacramento. Estudar, não. Nós vamos falar sobre esse sacramento na semana que vem, no domingo que vem. São dos enfermos. E aí, Ailson? Então é isso mesmo, gente. Por hoje é só, até para não ficar tão cansativo os nossos encontros. Vamos fazer nossa oração final, tá bom? Hoje ninguém falou nada. Todo mundo em silêncio. Gente do céu, eu estou achando que vocês estão vendo jogo de futebol. Na semana passada... Tá ótimo. Eu não estou mais vendo jogo de futebol, viu? Parei de ver minha gente. Giovana. Estou lendo aqui a Giovana dizendo que não tem jogo de futebol. Estamos prestando atenção, tá ótimo. Que eu acho que semana passada que tinha pouca gente, depois eu vi que tinha jogo de futebol, acho que vocês estão ficando largando a gente aqui. Eu falei, acho que eles foram ver jogo de futebol sim, tá tendo Nations agora. Qual? Tá tendo a Copa das Nações, não é isso, não, Guilherme? É tipo isso. Copa das Nações. Né? Só time ruim, Felipe falou. Nada a ver, velho. Alemanha. A Giovana adora o jogo. Só time que já ganha do Brasil. Só time que já ganha do Brasil. Alemanha, França, Rússia. Tá corto. Eu acho engraçada a Giovana. Qual delas que gosta desse jogo todo? É a irmã da Neurendes ou a outra? A filha da Neurendes. A filha da Neurendes. Ó,
Essa Giovana Pereira aqui é a filha. Você é a filha da Neurelis? É, a Gil. É? Tadinha, gente. Tem que ter outra referência pra bichinha, né? Filho da... Vamos dar uma outra né? referência. Não vai desistir de assistir. Botafogo, o quê, moço? Estrela Solitária, meu filho, Botafogo. Botafogo nem é time ainda. Maria! Gente, basquete eu também gosto. Você tá vendo aonde? Na YouTube? Como é que é? Onde você... NBA. NBA TV. Televisão? Tá transmitindo? Tá, ué. Tá na TV a cabo, né? NBA TV dá pra ver. Aí eu Aqui já em não casa tem, né? Mas eu nem assisto. então tá bom. Fazer nossa oração. Senhor Pai Santo, te agradecemos pelo nosso encontro de hoje, pela saúde de cada um de nós, para que a gente possa ter uma semana abençoada e livre de qualquer problema de saúde, assim como os nossos amigos, os nossos parentes e até aqueles que neste momento estão precisando do seu acompanhamento, meu Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou dizer uma coisa antes de encerrar aqui vocês. Vocês adoram